Ascensão através de habilidades. Episódio 137. 70 andar. Guias do pecado. Liderança. 1. Qual é o problema, Ambrácia? Uma mulher com cabelo flamejante perguntou vagarosamente. Por que você chamou todos nós aqui? Apenas espere. Explicarei quando todos estiverem aqui. Ambrácia falou. A mulher de cabelos flamejantes esperou, sentada em uma cadeira. Logo, uma por uma, as pessoas entraram e ocuparam seus lugares. Esses são todos? Todos nós 21. Um homem musculoso com cabelo de leão falou sem rodeios. Ambrácia estalou a língua. Com certeza diminuiu muito. Originalmente, o número deles era o dobro disso. No entanto, devido aos duelos entre si e aos sacrifícios na conquista do labirinto ao longo dos anos, seu número caiu pela metade. Então conte-nos. Por que você nos ligou? Um homem de meia idade irritado falou. A mulher com cabelo flamejante respondeu. Há apenas uma razão. O aventureiro com um fantasma que você subiu para lidar. É para lidar com ele, certo? Sim, certo. É isso. Ele está aqui agora. Sabe? O que? Seguiu-se um momento de silêncio. O homem com cabelo de leão franziu a testa. Ele usou a chave secreta? Ambrácia assentiu. O rosto do homem se contorceu de raiva. Você desperdiçou uma chave preciosa nisso? Eu claramente disse para você matá-lo sem falar. Acalme-se, Rei Leão. Há uma razão. Ambrácia levantou as mãos, sinalizando pela paz. O Rei Leão recostou-se na cadeira, acalmando-se. Explique, Ambrácia. Cada uma dessas chaves é preciosa, considerando nosso objetivo. Deve haver uma razão para usá-la. Vou explicar, então acalme-se. Ambrácia tocou seu queixo de forma ambígua. Ele explicou que Taizan havia se tornado um apóstolo de Leikinratas e estava até usando a magia negra do deus demônio. A mulher de cabelo flamejante, o rei espírito do fogo, gemeu ao ouvir a explicação. Um humano recebendo o favor do deus demônio? E um apóstolo de Leikinratas, aquele meticuloso e egocêntrico? As palavras de Ambrácia deixaram todos perplexos. Por que o deus demônio concederia magia negra a um humano? Como eu poderia saber? Os caprichos dos deuses não são novos, são? Ambrácia encolheu os ombros. O silencioso Rei Leão falou. O véu negro da obscuridade. É impossível. Como um novato do 30º andar poderia obter equipamentos disponíveis somente após o 50º? O Rei Leão ficou em silêncio. Agora você vê porque usei a chave e o trouxe aqui? Todos vocês não queriam subir. Então eu subi, mas não gostaria de mais reclamações. Isso faz sentido. Desculpe. O Rei Leão ofereceu um pedido de desculpas fácil. Eles eram iguais entre si. Ninguém era líder e não havia hierarquia. Ambrácia acenou com a mão. Bom, você entende. Agora, vamos discutir a partir daqui. Um aventureiro favorecido por dois deuses. Alguém então falou. É graças ao fantasma? Provavelmente. O Rei Espírito do Fogo concordou. O próprio fantasma é talentoso e tem recebido continuamente o apostolado dos deuses. Com a ajuda dele, não é impossível. Ele poderia ir além de seu próprio talento. Que coisa, pensar que ele está se agarrando a um aventureiro fraco só para nos matar. Você não faria o mesmo? Você enfrentou a traição em uma aliança quando seu desejo estava tão próximo. É um rancor justificado. Os líderes concluíram que Taizan ganhou sua força atual com a ajuda do fantasma. Em vez de um aventureiro recém-chegado que nunca conheceram, seu foco estava no fantasma cuja força e talento eles testemunharam diretamente. Sério agora? Ambrácia inclinou a cabeça. Por que isso? Bem, não parece bem. O Taizan que ele viu era diferente. Em vez de confiar no fantasma, ele parecia agir por conta própria. Mas é impossível sozinho. Nós também não conseguiríamos. Talvez? Ambrácia reconsiderou seus pensamentos. Eles eram chamados de guias do pecado. E mesmo os heróis mais fortes que eles não conseguiriam fazer isso sozinhos. Então, o que faremos? Eles voltaram ao ponto principal, mas permaneceram em silêncio por um longo tempo. Enquanto discutiam, Taizan verificava cada tijolo da parede do 70º andar. O que você está fazendo? O fantasma, incapaz de se conter por mais tempo, perguntou. Taizan, sentindo os tijolos, respondeu. Estou procurando um quarto escondido. Há uma sala escondida aqui, no 70º andar, o 70º andar. Certamente eles vasculharam tudo, salas secretas simples podem aparecer. Mas não deveria haver nenhuma aqui. Os guias do pecado ficaram presos no 74º andar. Tendo passado muito tempo aqui, certamente teriam encontrado tudo o que pudesse ser encontrado. E quanto ao reconhecimento, use-o. Não vai aparecer. Você ativou o reconhecimento. Reconhecimento, uma habilidade que permite entender o que seus olhos podem ver. Poderia revelar salas secretas, mas nada fora do comum apareceu. Veja, não há mais nada aqui. O fantasma disse que não havia mais nada para encontrar, mas Taizan não parava de verificar os tijolos. Existe uma informação desconhecida pelo fantasma e pelos guias do pecado. Apenas Li Taeyeon descobriu isso. Deve estar por aqui. Taizan tocou cada fenda do tijolo no canto inferior direito da sala. Então, algo pegou as pontas dos dedos. Algo parecido com uma pequena vara estava preso na abertura. Taizan pressionou com força.
Clique. O chão de tijolos se abriu. Sem qualquer ruído ou som operacional, uma pequena passagem foi revelada. O que? O que? O fantasma levantou a voz surpreso, incapaz de esconder sua confusão. O que é isso? Taizan desceu as escadas calmamente. O fantasma, mal recuperando a compostura, questionou-o. Quarto secreto? Parece que sim. Como você conheceu esse lugar na sua primeira visita? O fantasma não conseguia entender. As ações de Taizan foram cheias de confiança. Eu ouvi sobre isso, de alguém. Alguém? Alguém que não está mais aqui. Taizan riu. A descoberta desta sala por Li Taieon não foi particularmente impressionante. Em sua vida anterior, ela passou por várias provações e dificuldades para chegar ao 70º andar. Lá, ela sentiu orgulho, alegria e medo simultaneamente. Ela mal havia chegado a este lugar, sobrevivendo a inúmeras situações de risco de vida. Ela poderia ter morrido há muito tempo se sua sorte tivesse sido um pouco menor. O futuro reservava apenas mais dificuldades. Esse medo paralisou seus passos. Como resultado, ela ficou imóvel no 70º andar por mais de um mês. Taizan sabia disso muito bem, pois a monitorava em tempo real através da comunidade. Sem mais nada para fazer, ela finalmente começou a procurar em todos os cantos deste lugar. Este foi o local que ela descobriu depois de perder tempo. Mais tarde, após retornar à Terra, ela mencionou o labirinto que havia conquistado. Felizmente ela encontrou uma sala secreta escondida na parede direita. Não prestei muita atenção então, sem saber que seria útil assim. Uau, mas nunca vi uma sala tão secreta. Uma sala secreta que nem o Reconnaissance conseguiu encontrar. Existe uma razão pela qual permaneceu desconhecido. O reconhecimento forneceu informações à vista. Naturalmente, incluía salas secretas. Assim, ela não lutou para encontrar salas secretas desde o momento em que aprendeu reconhecimento. Uma simples ativação em uma sala revelou tudo. Mas esta sala secreta era indetectável mesmo pelo reconhecimento. Os líderes, não conseguindo detectá-lo com o Reconnaissance, provavelmente concluíram que não continha nada. Ela é uma mulher de sorte. Sem sorte, ela não poderia ter concluído o modo solo. Taizan sorriu e desceu as escadas. Logo, uma pequena sala apareceu. Você descobriu a estátua de uma deusa sem nome. Havia uma pequena estátua na sala, leve o suficiente para ser segurada com uma das mãos. A estátua da deusa, há muito negligenciada, estava tão corroída que viraria pó se tocada. Taizan se ajoelhou diante da estátua, apertando as mãos. A estátua se desintegrou em pó enquanto ele orava, e seu poder o habitou. Você rezou para a deusa esquecida que todo mundo esqueceu. Você recebeu a bênção da deusa, bênção do renascimento da deusa sem nome. Missão especial: Deusa esquecida. Você encontrou a estátua de uma deusa esquecida pelos criadores do labirinto, pelos deuses e até mesmo por seus seguidores. A deusa esquecida, despertada por sua oração, deseja que você a salve. Aqueles abençoados pela deusa podem sentir a aura das estátuas escondidas da deusa no labirinto. Encontre-os e ore. Recompensa: graça da deusa. O fantasma, testemunhando esse processo, ficou surpreso. Houve tal missão? Até mesmo o fantasma, que conquistou o labirinto e os guias do pecado, nada sabia sobre essa busca. Bom. Taizan cerrou o punho e verificou sua habilidade. Bênção divina, bênção do renascimento da deusa sem nome. É a bênção da deusa. Sua regeneração de todos os tipos aumenta visivelmente. No entanto, ainda é muito fraco para ser considerado uma verdadeira bênção divina. Em vez de proficiência, foi marcado em etapas. Isso significava uma coisa. Os estágios aumentariam à medida que ele encontrasse mais estátuas de deusas e orasse. Relembrando as palavras de Li Taieon, foi de fato uma habilidade valiosa. Saúde e mana regenerados em um ritmo terrivelmente lento, tornando quase impossível a recuperação natural durante o combate. Mas com a bênção do renascimento da deusa sem nome, a história foi diferente. A velocidade de recuperação aumentou quase 10 vezes. Embora a saúde não fosse uma preocupação significativa, a mana era diferente. Normalmente, apenas 10 ou 20 unidades de energia seriam recuperadas em uma hora. Mas agora isso significava um aumento de 10 vezes. Além disso, Taizan tinha custos adicionais como escudo protetor e energia mágica. Por cálculo simples, sua eficiência era cerca de 2 vezes maior que a de Li Taieon. Aguentar. Mas se for por etapas, isso significa que terei que encontrar cada uma delas. Então, se eu achar tarde, não consigo nem completar a missão corretamente. Isso mesmo. No momento em que você desceu um andar do labirinto, as recompensas do andar anterior mudaram quase totalmente. Isso também se aplica às recompensas de missões. Foi por isso que Li Taieon obteve apenas a bênção do renascimento da deusa sem nome e a bênção da vida. Deve ter havido estátuas da deusa inominável nos andares antes do século 70. Isso é uma sorte. Taizan teve a chance de obter a maioria das bênçãos da deusa. Depois de arrumar o quarto, Taizan voltou para fora. Apesar do tempo considerável que passou, não havia ninguém à vista. Eles ainda não chegaram? Está demorando muito. Deve ser uma dor de cabeça. O fantasma riu. Depois de mais uma hora de espera, eles finalmente chegaram.
Esses são todos? Eu pretendia trazer todo mundo, mas alguns não quiseram vir. Então, só trouxe quem concordou. Ambrácia disse isso enquanto Taizan olhava para seus rostos. Eram 3 no total. Um deles era Ambrácia. O guia com quem ele conversava durante todo esse tempo não era particularmente especial. Taizan examinou os outros. Um homem com cabelos dourados como os de um leão e uma pele musculosa e bronzeada. Ele estava olhando para Taizan com olhos dourados que combinavam com seu cabelo. Isso é intimidante. Taizan murmurou, liberando casualmente sua energia. Os olhos do homem brilharam enquanto ele absorvia sem esforço a aura formidável de Taizan. Você é forte. Não foi uma demonstração completa de força. Mas um desafiante comum de terceiro nível ficaria sem fôlego e incapaz de controlar seu corpo. O fato de ele ter lidado com isso sem qualquer ônus indicava que os rumores sobre seu poder eram verdadeiros. Não tanto quanto vocês. Taizan mudou seu olhar. A primeira coisa que viu foi cabelo flamejante. Não metaforicamente, mas literalmente queimando como chamas. Uma mulher envolta em chamas. Um rei espiritual? Você me conhece, jovem? Até certo ponto. Ao mesmo tempo, a espada tremeu. O poder dentro dele se agitou e se afirmou. Quieto. Taizan exerceu força na mão que segurava a espada. Agora não. Ainda não. O rei espiritual, que observava silenciosamente Taizan, vacilou. Por que sinto minha energia em você? O poder dos meus filhos ressoa neste garoto. O poder da criança que eu acalentei e a quem concedi um domínio está dentro de você. Estou fazendo bom uso disso. Você ativou uma pequena faísca. Taizan sacudiu o dedo e uma chama acendeu. Você os matou. Os olhos do rei espiritual escurecerão. Todos eles entraram no labirinto preparados para a morte. Eles sabiam que algum dia poderiam ser mortos. Chamas surgiram nos olhos do rei espiritual. Mas estou com raiva. De repente, a temperatura da sala disparou. O calor era tão intenso que era quase impossível respirar. Sua pele ficou vermelha e sua imunidade a ataque se dissipou rapidamente. Você sofreu 3069 de dano. Não foi um ataque direto. Apenas uma mudança de emoção. O ser na frente dele poderia matar Taizan apenas com raiva. No entanto, Taizan riu. Tentando matar alguém que você convidou. Quão impressionante. Taizan provocou o rei espiritual em meio à dor lancinante da carne queimada. Vai me matar? Faça o que quiser, se puder lidar com isso. Parar. O rei leão agarrou o braço do rei espiritual. Simultaneamente, o calor diminuiu. Contenha-se. Se isso levar à morte, não poderá ser revertido. Isso mesmo, está muito quente. Taizan tirou a poeira das roupas. Seu comportamento indiferente fez com que as sobrancelhas do rei leão se contraíssem. Vamos acabar com essa charada óbvia. Claramente, eles eram fortes. Eles poderiam matar Taizan com um estalar de dedos. Mas, ao mesmo tempo, eles absolutamente não poderiam matá-lo. Não quero perder tempo, então vamos direto ao ponto. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.